O Matheus falou aqui, as soft skills por vezes podem ser mais importantes que programação e o quanto de programação que um QA usa. Matheus, um QA ele usa informação suficiente para poder trabalhar com testes automatizados. Isso no início. E é pouco. Se você quiser descobrir o quanto, né, Matheus? Dá uma olhadinha na nossa playlist lá no YouTube. Eu tenho uma playlist falando sobre programação básica que você precisa como QA em JavaScript, tá bom? Vai lá e dá uma olhada. E sim, às vezes soft skills pode ser sim mais importantes para algumas empresas do que necessariamente para programação, principalmente dependendo se a vaga é uma vaga júnior, tá? Porque é o que eu falo, ferramenta você ensina para qualquer um. Soft skill já é mais difícil. O Rafael falou aqui, para início, é bom focar em software de testes voltados para uma stack específica, pois vejo que tem software mais voltado para certas linguagens. No momento estou usando Cypress, pois terão familiaridade com JS. Rafael, cara, ótima pergunta, irmão. O que acontece? Você aprender sobre teste de software, ele funciona para basicamente produtos de software, seja lá qual tipo de tecnologia você está utilizando. Dito isso, existem tecnologias e tecnologias, e existem tipos de teste que você usa para algumas tecnologias e tipos de teste que você usa para outras. O que eu estou querendo dizer é isso? Eu estou pensando, por exemplo, em um projeto mobile versus um projeto front-end, né? Um projeto back-end. Você vai utilizar tecnologias diferentes para testar, porém as estratégias de teste vão meio que sempre seguir as mesmas, tá bom? Claro, com as suas devidas alterações para cada caso, entende? Então, é basicamente isso. Eu não sei se eu consegui te dar uma resposta muito boa, porque a pergunta ela acabou ficando meio aberta. E assim, realmente, existem softwares para você poder fazer teste, ferramentas mais voltadas para alguns tipos de tecnologia. Por exemplo, eu não consigo fazer um teste automatizado mobile utilizando Selenium. Não dá. Você precisa utilizar, por exemplo, uma ferramenta como Appium. Você não consegue fazer testes front-end web utilizando Appium, então você vai ter que usar outra ferramenta. Qual? Cypress, Selenium, Playwright, Nightwatch, qualquer uma dessas ferramentas. E é isso. Você aprende a ferramenta que é necessária para cada momento, tá bom? Da mesma forma que foi para mim. E é isso, cara. Aí você falou, no momento estou usando Cypress, pois tenho familiaridade com JavaScript. Perfeito. Cypress é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado e não só isso. É uma ferramenta muito simples de aprender. Se você já sabe JavaScript, perfeito. O Matheus falou aqui, Many the Legend, se você fosse um recrutador, o que desejaria que um QA Júnior soubesse muito bem? Pergunto para ter em mente os aspectos mais importantes. Cara, quando eu falo com QA, entenda uma coisa, eu não sou recrutador, tá? Mas eu já recrutei QAs, eu não sou recrutador porque eu não sou da RH, mas eu sou o cara que já entrevistei muitos QAs para as empresas que eu já trabalhei. O que a gente procura normalmente em um QA? Cara, a gente procura primeiro entendimento sobre teste de software. A gente procura uma pessoa que realmente sabe se colocar dentro de um time, que sabe trazer melhorias para um projeto, que é muito chato, né? Você tem que ser chato como QA, você tem que procurar coisas que estão nos mínimos detalhes. Detalhista é algo que, na minha opinião, tem que ser. Então é isso. O Rafael falou que UX também entra nos conhecimentos necessários do QA. Então, você ter conhecimentos de UX te ajudam sim como QA. Vai te ajudar porque você vai entender sobre a experiência do usuário, tá? Para quem não sabe o que significa UX, UX significa User Experience, né? Experiência de usuário. E você tem que sim ter um certo conhecimento de experiência de usuário, mas, sinceramente, se você tá entrando como júnior, galera, quero que vocês entendam uma coisa. Júnior, de qualquer área, de TI, de outras áreas, não tá lá para resolver problema de verdade, né? Júnior tá lá para poder começar a trabalhar. E ele vai te ajudar, mas ele não vai ser o cara que vai te trazer estratégias, ou até mesmo não vai ser o cara que vai mudar a área de qualidade, aquele júnior necessariamente, ou mudar a área de desenvolvimento, um cara júnior. Não, ele tá lá para resolver task. Ele tá lá para ajudar a grande maioria das vezes. Tá bom? Então, você como QA vai começar fazendo teste manual, exploratório. Provavelmente você vai ficar no teste manual, a não ser que seja uma vaga muito focada em automação, tá? Que no caso aí do júnior. Mas é isso, tá? Então leve isso em consideração. Você é júnior, você vai entrar como júnior, tá? Tem muita coisa que você não vai saber. E tem muita coisa ainda para aprender. E o UX, na minha opinião, para iniciar, cara, vai com calma. É algo que você pode aprender sim, sem grandes problemas, tá? Mas assim, não acho que é uma coisa que você tem que ficar olhando agora. É isso que eu tô querendo dizer. O Rafael falou aqui, um QA também altera código de front, porque estou tendo que alterar para facilitar meu lado, adicionando atributos nos componentes. Rafael, cara, eu já fiz isso. Eu normalmente
normalmente peço para os desenvolvedores fazerem essa alteração para a gente ter atributos mais confortáveis para poder trabalhar aí com os testes automatizados e garantir confiabilidade nos testes automatizados. Só que é o que eu falo, galera, mudar atributo de HTML, no final das contas, não é algo que você vai ficar fazendo, sabe? Tipo, não é algo que vai ser priorizado com facilidade, mas tem sistema que, por exemplo, o Júnior, ele tá sofrendo, cara. Às vezes mudar aquilo te ajuda. Então você mesmo vai lá e muda. Eu já cheguei a fazer isso, eu já cheguei a adicionar todos os atributos das páginas do projeto, tá bom? De um projeto de front-end, porque eu tenho conhecimento para fazer isso. Isso ajuda demais o seu dia a dia, tá bom? E isso daí, galera, que eu tô falando aqui agora, né, falando sobre isso, trazendo todas essas informações, isso são coisas aí para pessoas mais sêniores normalmente, né? Claro, se você quiser estudar para fazer isso bonitinho, seja muito bem-vindo. Mas isso é algo mais sênior, né? Algo que um QA mais sênior vai ter que resolver, tá bom? É um QA mais sênior que vai, talvez, ter que adicionar atributos no HTML se ele precisar. Mas é isso, pessoal.